Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos. E hoje, dando continuidade aí a esse assunto que nós estamos trazendo aí sobre alguns episódios que antecedem, aí o início de Kardec propriamente dito. E hoje nós vamos falar sobre o episódio de Hydelsville. Embora a grande maioria conhece, pela história das irmãs Fox. Peço que antes de nós iniciarmos aí, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, deixe seu nome aí, a cidade da onde você está assistindo a essa nossa aula. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos ao conteúdo de hoje. Será possível que um humilde e simples espírito, originado de um assassinato, poderia ter aberto uma passagem através da qual diversos fenômenos viessem a acontecer? Pois então, esse foi um acontecimento marcante no mundo todo e ficou famoso e conhecido como o caso das irmãs Fox. Hydelsville é um pequeno vilarejo típico de Nova York, com uma população primitiva. Eles até então eram livres de preconceitos, assim mais receptivos às novas ideias do que qualquer outro povo da época. Situada a cerca de 35 quilômetros da cidade de Rochester, consistia em um grupo de casas de madeira de tipo muito humilde. E em uma dessas humildes casas, habitada por uma honesta família de fazendeiros de sobrenome Fox. Um nome que, por curiosa coincidência, tinha sido registrado na história religiosa como o do apóstolo dos Shakers. Como já falamos sobre isso em outra aula, a quem foram então os Shakers. Mas ali morava o pai, a mãe e duas filhas. Ambos eram da religião metodista, embora haviam outros filhos, os quais não moravam junto na mesma casa. Embora tal casa já possuía uma má reputação, pois já diziam que ali algo de anormal acontecia. E eram as filhas, Margarete, de 14 anos, e Kate, de 11, que chamaram mais a atenção. A família havia se mudado para esta casa em 11 de dezembro de 1847, mas foi somente um ano depois que os ruídos notados pelos antigos inquilinos voltaram a ser ouvidos pela família. Consistiam de ruídos de arranhadura. Tais ruídos pareciam sons pouco naturais para serem produzidos por visitantes de fora. É como se alguém estivesse querendo pedir para que uma porta fosse aberta. Exatamente esses arranhões já tinham ocorrido na Inglaterra em 1661, na Alemanha em 1520, como também em outros lugares, isso até em 1716. E agora também acontecendo na casa dos Fox, em Hydelsville. Só que agora tiveram a sorte de ver a porta abrir-se. Porém, esses ruídos não incomodaram a família Fox, uma vez que as irmãs inclusive brincavam com esses ruídos estranhos, pois ainda não tinham ideia do que até então eles seriam. Porém, em março de 1848, os ruídos se intensificam. Às vezes eram simples batidas, outras vezes soavam como o arrastar de móveis. As meninas ficavam tão alarmadas que se recusavam a dormir separadas e iam para o quarto dos pais. Tão vibrantes eram os sons que as camas tremiam e se moviam. Foram feitas todas as investigações possíveis. O marido esperava de um lado da porta e a mulher do outro, mas
os arranhões ainda continuavam e pareciam acontecer justamente na porta entre ambos. Finalmente, na noite de 31 de março, houve uma irrupção de inexplicáveis sons muito altos e continuados. Foi nessa noite que um dos grandes pontos da evolução psíquica foi alcançado. Foi nessa noite que a jovem Kate Fox desafiou a força invisível a repetir as batidas que ela dava com os dedos, o qual foi imediatamente respondido. Cada pedido era respondido por um golpe. Havia muitas forças inexplicáveis no mundo, mas aqui estava uma força que parecia ter uma inteligência independente. A mãe das meninas, a senhora Fox, ficou admirada com o que estava acontecendo, pois parecia que aquela força era capaz de ver e ouvir, pois quando Kate apenas dobrava o dedo sem barulho, o arranhão respondia. A mãe fez uma série de perguntas, cujas respostas, dadas em números, mostravam maior conhecimento de seus próprios negócios do que ela mesma o possuía, pois os arranhões insistiam em que ela tinha tido 7 filhos, enquanto ela protestava que só tinha tido 6, até que veio à sua lembrança um filho que até então havia falecido ainda muito prematuramente. À medida que se espalhavam as notícias desses acontecimentos, os vizinhos chegavam ali em bandos, tendo se formado uma espécie de comissão de investigação onde na noite de 31 de março, num jogo de perguntas e respostas com a então inteligência invisível, conforme sua própria declaração, ele era um espírito. Tinha sido assassinado naquela casa. Indicou, inclusive, o nome do antigo inquilino como o assassino e que fora assassinado por causa de dinheiro. Tinha sido enterrado numa adega a 3 metros de profundidade. Ao descerem até a adega, golpes pesados e brutais soaram, aparentemente vindos de dentro da terra. Aquele era, pois, o lugar da sepultura. Tais acontecimentos continuaram e se confirmaram na noite do dia seguinte, quando não menos de 200 pessoas haviam se reunido em volta da casa. No dia 2 de abril, foi constatado que os arranhões tanto se produziam de dia quanto de noite. E conta a senhora Fox, ou seja, Margaret Fox, em seu depoimento mais tarde que fez um teste de que ninguém seria capaz de responder. E ela mesma queria se convencer do que estava acontecendo. Então, para ela ter essa certeza e se convencer do dito então espírito que estava ali, disse ela: Pedi que fossem indicadas as idades de meus filhos. Sucessivamente, instantaneamente, foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os separar até o sétimo. Depois se fez uma pausa maior e então 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor que então havia morrido. E ela então continuou as perguntas, disse o seguinte: É um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. Perguntou ela novamente: É um espírito? Se for, dê 2 batidas. 2 batidas então foram ouvidas, assim que acabara de fazer o pedido. Então ela disse:
Se foi um espírito assassinado, dê outras 2 batidas. Estas foram dadas instantaneamente, produzindo inclusive um tremor em toda a casa. Perguntei: "Foi assassinado nesta casa?" A resposta foi como a anterior. "A pessoa que o assassinou ainda vive?" A resposta foi idêntica, por 2 batidas. Então perguntei: "Continuará a bater se eu chamar os vizinhos para que também o escutem?" A resposta foi afirmativa e muito alta. Nesse momento, então, o marido dela vai de porta em porta, vão convidando os vizinhos, e aí eles começam a presenciar, e então cada um vai aí fazendo as suas perguntas, fazendo todo o questionamento, colocando, né, em prova se aquilo é verdade, se não é. E as respostas, enfim, em tons de batida, elas vão sendo claras e vão fazendo, né, referência e trazendo as respostas exatamente como, né, acontecia na vida deles. Aí, com isso, eles foram criando um pequeno alfabeto. Uma batida, significa tal coisa, 2 tal coisa, 3, e aí foram fazendo todos esses testes, essas comprovações, essas verificações. E sobre a noite do dia 31, aonde foi feito o então interrogatório e os demais, né, que fizeram nos dias seguintes, ela descreve no seu depoimento o seguinte: que o espírito então fora morto com um golpe de faca de açougueiro na garganta, que o corpo tinha sido levado para a adega, que só na noite seguinte ele havia sido enterrado. Tinha passado pela despensa, descido a escada e enterrado a 3 metros abaixo do solo. Também foi constatado que o motivo fora o dinheiro, um total de US$ 500. Foram chamados, inclusive, muitos dos vizinhos que estavam pescando ali próximo num ribeirão. Estes ouviram as mesmas perguntas e respostas. Alguns permaneceram na casa naquela noite. Já no sábado seguinte, a casa ficou superlotada. Durante o dia não se ouviram sons, mas, ao anoitecer, recomeçaram. Mais de 300 pessoas estavam presentes. No domingo, pela manhã, os ruídos foram ouvidos o dia inteiro por todos quantos se achavam ali presentes. Na noite de sábado, 1º de abril, começaram a cavar na adega. Cavaram até encontrar água. Aí, então, pararam. A escavação na adega seria continuada assim que as águas secarem. Onde mais tarde constataram os vestígios de um suposto cadáver aí, possivelmente enterrado. Então, algum tempo depois, resolveram retomar a escavação e escavaram ainda mais profundo e encontraram uma tábua. Cavaram mais, acharam carvão e cal e, finalmente, cabelos e restos de ossos humanos, que foram declarados por um médico que testemunhava como pertencentes a um esqueleto humano. Mas foi somente 56 anos mais tarde que foi feita uma descoberta que provou, acima de qualquer dúvida, que alguém realmente havia sido enterrada na adega da casa dos Fox. Foi quando meninos de uma escola que brincavam na adega desta casa se depararam com algo diferente. E foi aí que William, então o proprietário daquela casa, fez investigações e encontrou um esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros das paredes da adega. Sem dúvida, pertencente àquele espírito que, segundo se dizia,
tinha sido assassinado no quarto e cujo corpo teria sido enterrado ali na adega. Passado algum tempo, as irmãs Fox, então, acabam se mudando, acabam todos eles aí mais tarde deixando, né, a casa, e passando o tempo as irmãs entram em contradição, mesmo com todos, né, todo um aparato investigativo que ocorreu no local, e alguns diziam que não existia dúvida sobre os batidos, pois algumas situações em que ocorreram, né, esses fenômenos, esses arranhões, as irmãs Fox nem em casa elas não estavam. Tinham sido levadas na casa de vizinhos, pois acreditavam-se, inclusive, que elas mesmas que produziam tais arranhões. Só que ficou comprovado e claro na época, pela grande maioria, que era impossível ter sido elas. Passando muito tempo, uma delas acaba se casando, né, mais tarde se divorcia, outra então, ela se muda aí para a Inglaterra, onde mais tarde, acaba também se casando, mas o que que acontece é que elas mesmas, né, através de um conflito, de uma discussão entre elas aí, elas acabam dizendo que elas teriam, né, produzido esses sons, teriam então, né, feito com que as pessoas de alguma certa forma acreditassem nisso. Porém, os acontecimentos seguintes, né, e toda uma investigação, levava a crer que não teria como elas terem, né, produzido aqueles fenômenos. Tanto é que uma delas, inclusive na Inglaterra, ela segurando na mão de outra pessoa e com os pés dela em cima dos pés de uma outra pessoa, fazendo as mesmas perguntas, ali obtinha então respostas de outros espíritos que ali então se comunicavam com ela, sendo assim, né, comprovado por inclusive banqueiros, né, por muitas pessoas que de fato os fenômenos inexplicáveis aconteciam. E foi observada também por outras pessoas aí conhecidas e de renomes que não constataram nenhum tipo de fraude nessa situação. Então, aí está, né, uma estranha, curiosa e muito importante história no mundo espírita que aconteceu e é conhecido como o caso das irmãs Fox. Não quero me adentrar muito, pois tem aí todos os depoimentos de todas as pessoas que relatam todos esses acontecimentos, mas levaríamos aí muito tempo para trazer isso tudo aqui. Apenas para quem não conhecia, queria trazer isso ao conhecimento para que vocês possam, então, a partir disso, né, investigar um pouco mais e tirarem aí as suas próprias conclusões sobre o que acontecia. Na minha opinião particular, seria impossível, né, dada a tecnologia da época, ter sido uma fraude, ter sido uma invenção. Tanto é que muitos, né, ah, quase que a maioria das pessoas que investigaram isso também tem aí a mesma opinião que a minha. Então, muito obrigado aí por você mais uma vez ter acompanhado essa aula. Deixe seu like, deixe aí seu nome, da onde você está assistindo essa aula, é importante aí para o canal. Muito obrigado, muito boa noite e até a nossa próxima aula.